Olá, meus irmãos, sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade e no dia de hoje nós queremos falar um pouquinho sobre algumas experiências que nós tivemos na nossa infância com os pretos velhos. Nosso pai era militar e nós fomos com 5 anos de idade morar no Rio de Janeiro, conjunto habitacional da Marinha, ao qual ali tivemos a oportunidade de morar por quase 19 anos, né? Da nossa infância, adolescência, fizemos toda no Rio de Janeiro. Minha mãe era médium trabalhadora da Umbanda, tinha uma mediunidade assim ativa de incorporação. E eu nunca me esqueço que eu era muito pequeno, muito jovem, eu devia ter um ano e meio, ainda no interior do Rio Grande do Sul. Meu pai servia em Uruguaiana, e uma cena que me marcou profundamente assim a lembrança, a minha mãe passando a saia, aquela saia branca, né, rodada, passando para ir para o terreiro antes da sessão, e eu em pezinho no berço de madeira, um berço azul que nós tínhamos, né? E eu não sei porque isso me marcou, eu nunca me esqueci dessa lembrança. Isso, como era em tenra idade, já ficou marcado no meu centro de memória, né? Mas voltando para o Rio de Janeiro, eu por volta de 7 anos de idade sofri uma espécie de uma urticária assim por todo o corpo. Saiu um vermelhão e a pele descamou, né, com muita coceira. Isso era inclusive nas palmas das mãos e na sola dos pés, na bochecha, dentro da boca, né? Meu pai me levou no médico, os médicos prescreveram pomadas, corticoides, né? E aquilo foi muito intenso, muito rápido, de uma hora para outra, e não fizeram efeito. Como as sessões que minha mãe participava no centro de Umbanda ali na Pavuna, onde nós morávamos, eram quinzenais, então tivemos que aguardar alguns dias até que eu tivesse a oportunidade de ir até o terreiro conversar com o dirigente. Chegamos lá, era uma sessão, uma gira de preto velho, uma gira festiva, alusiva à libertação dos escravos naquela época. Me lembro como se fosse hoje, eu chegando no terreiro que minha mãe trabalhava. Era uma cerca de arame farpado na frente, né, com os tocos de árvore assim pintadinho de branco, um portãozinho de correr. Tinha uns bambuzais assim todos na frente que meio que tapava a visão dos fundos, né? E nós entrávamos, era uma casinha branca caiada em cal, em volta assim umas bananeiras muito bonitas, né? E o chão do terreiro era de areia de praia, E os médios todos trabalhavam descalços naquela areia ali, que era prensada no chão, né? Um altar muito simples, com Oxalá, com Jesus em cima, os demais orixás, né, representados pelos santos católicos, né? Era uma Umbanda bem sincretizada assim, com o catolicismo na época, suas imagens, né? E eu fui, né, nesta sessão e passei com um preto velho que atendia através da mediunidade do dirigente. E ele disse que eu precisaria fazer alguns preceitos com ervas, com folhas, né? Dado que aquela urticária que eu tinha no compromisso com o orixá, com o Omulu, né, na época, nunca me esqueço disso aí, que eu precisaria fazer esse preceito para me curar, e que aquilo ali já sinalizava um compromisso que eu teria com a religião. Eu
ato contínuo, tomei um banho no próprio terreiro, né, e saiu uma sequência de mais 6 banhos, né, consecutivamente, sempre ao final da tarde, para completar 7 banhos. Eu no terceiro dia estava curado. A descamação tinha sumido, o vermelhão não existia mais, eu não tinha coceira, a emoliência da pele, né, a sua umidade já tinha retornado ao normal, e eu fui orientado para ser batizado na religião, na Umbanda, através dessa casa, o rito que aconteceu na Cachoeira de Itacuruçá, no Rio de Janeiro, no interior do Rio, e a partir dali eu comecei a ser cambono mirim, camboneava, né, a casa permitia que alguns familiares, né, crianças, né, ligadas aos médios, pudessem camboneá-los, né, que eles chamavam de cambono mirim. E ali eu ficava com o preto velho, com o caboclo da minha mãe, com os exus, né, acendendo o palheiro, buscando um copo d'água, um galho de arruda, e ali ficava assessorando-os, né, dentro do possível, né. Não tinha muito entendimento assim da religião por ser uma criança. Mas me marcou essa primeira experiência com esse preto velho, que ele trabalhava com um rosário na mão direita, benzia com esse rosário na mão direita, né? Uma outra experiência que eu tive com o preto velho, assim na minha infância, que me marcou muito, foi com minha mãe. Ela, certa feita, nós saímos da escola, eu mais 3 ou 4 meninos que nós estudávamos, né? E a gente estava indo embora na saída da escola, e numa esquina de rua tinha um despacho, uma oferenda com quindins, com doces, né, dispostas num prato, assim, uma bandeja, né, de papelão, né, aluminizado, e no meio várias moedas, assim, um montinho de moedas. E nós, criança, né, olhamos aquelas moedas ali, prontamente já pegamos as moedas e fomos jogar totó, aquele joguinho de futebol de mesa, né, com 7 bolinhas, tomar guaraná e jogar totó, que aqui no sul se chama fla-flu. Eu cheguei em casa no meio da tarde, caí num desfalecimento, muita sonolência, muita sede, acompanhada de perda de apetite. Essa situação demorou uns 2 dias, mais ou menos. No terceiro dia, ali pelo meio da tarde, minha mãe tinha chorado, muito preocupada que eu não estava reagindo, né? E o meu pai estava viajando, o pai servia em contra-torpedeiro na época da Marinha de Guerra, e a mãe foi para a cozinha, eu me lembro que ela foi para a cozinha chorando. Quando ela chegou na cozinha, ela incorpora a preta velha, a vovó Maria do Rosário. Vovó Maria do Rosário pega o seu rosário, foi na gaveta do quarto da minha mãe, onde tinha um rosário que ela trabalhava, de lágrimas de Nossa Senhora, foi até o jardim, na frente da casa, pegou uns galhos de arruda e de guiné, um copo d'água, uma vela, acendeu no meu quarto, molhou aquele calhamaço de arruda com guiné, molhava no copo e me benzeu, fazendo as suas orações todinhas, né, em cruz, né, me benzeu ao deitar na cama. Ela acendeu um palheiro, baforou bem, me deu um passe e me disse que não era mais para me fazer aquilo ali, mexer em ofertas que não eram da minha conta, e que aquelas moedas que eu tinha pego, eu poderia ter ficado mais enfermo do que eu estava, em função que ali existia uma carga, existia uma energia que não era boa, e que eu não tinha nada que interferir naquilo que não era meu, que eu tomasse aquilo como uma lição para mim sempre respeitar, sempre que eu visse uma oferta, uma oferenda, seja em que local for, eu sempre ter respeito por isso aí. Essa situação me marcou profundamente meu inconsciente, a minha memória. Eu não esqueço disso aí nunca, né? Porque eu tinha até esquecido esse fato de nós termos pego as moedas no despacho, né, criança, e a minha mãe manifestando
a Preta Velha, através da mediunidade cristalina, ostensiva, e a Preta Velha vem através da sua evidência e expõe essa situação e me dá um puxão de orelhas. Fiquei bom, no outro dia estava bom, retornei para a escola, e isso me marcou profundamente. E uma outra situação que eu me lembro, um pouquinho mais adiante, acho que eu tinha uns 13 para 14 anos, eu me acordava no meio da noite e me via no quarto, fora do corpo. Eu olhava para a cama, via o meu corpo dormindo, deitado, e eu fora do corpo. E eu tentava tocar no meu corpo e as minhas mãos entravam dentro do meu corpo, né? Quer dizer, como se eu fosse mais fluídico. E eu não entendia que eu estava desdobrado. O processo de desdobramento da consciência, né? A projeção da consciência, o corpo astral se desloca, se desdobra, mas eu não entendia, não dominava o fenômeno, não sabia o que era. E nestas situações, às vezes eu via entidades como se fossem pessoas, entravam no meu quarto, mas com uma aparência muito feia, assim, como se fossem maltrapilhos, digamos assim, não que fossem violentos, mas com deformações, aleijados. Eu me assustava, começava a gritar de medo, né? E nessas situações, por mais de uma vez, eu me acordei com minha mãe incorporado na Preta Velha Maria do Rosário, e ela com a mão na minha testa, com a Rosário e a mão na minha testa, né? Me benzendo e me orientando ali, me dando uma palavra de apoio, de tranquilidade. Voltava para o quarto, dormia no meio da noite, minha mãe incorporada. No outro dia ela não se lembrava de nada. Eu ia falar com ela, dizia: mãe, ontem eu sonhei, tive um pesadelo, que eu estava fora, em pé na cama, eu via meu corpo, tinha vampiros, tinha entidade, tinha lobisomens, vampiros no meu quarto. Eu gritava, a senhora vinha, incorporada com a Preta Velha, e me acudia. Minha mãe dizia que eu estava sonhando, que para com isso, menino, você está sonhando, não é nada disso, onde já se viu, para de mentir. E era verdade, né, porque ela não se lembrava. Então, essas situações assim, com o Preto Velho, com os Pretos Velhos na minha infância, me marcou muito, no Rio de Janeiro. E eu não compreendia na época o que é aquilo ali, já o Cambô no Mirim, né? Já com o pé no chão, no terreiro. E me chegou, por que eu estou falando tudo isso? Porque essas lembranças me vieram à mente, né? E eu recebi um estudo, está aqui, ó. Uma tese de doutorado, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi feito em 2006, 2007, recente, que o tema central é Pretos Velhos, Oráculos, Crença e Magia entre os Cariocas. Aqui, esse é um trabalho de doutorado da Mônica Dias de Souza, que ela é uma tese de doutorado apresentada no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de doutor em Ciências Humanas, Antropologia Cultural. A orientadora, a professora Ivone Madi, que é uma socióloga conhecida, né? Inclusive já escreveu alguns livros, e isso me deixou muito feliz. Eu li esse material aqui, li esse estudo, são 254 páginas, foi um presente que eu recebi, e começa ali com toda a magia da Umbanda, né, em trânsito por várias instituições, na época tendo como figura central o Preto Velho. Então, começa analisando ali a tenda espírita Nossa Senhora Piedade, que ela foi a primeira tenda de Umbanda, assim, que dentro do mito de criação, dentro do mito de fundação da Umbanda pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas. A peça-chave da Umbanda, que foi Zélio Fernandinho de Moraes, começa a análise por aí, e vai estruturando toda uma engrenagem aqui de análise, sempre tendo como ponto central o Preto Velho. E me trouxe à tona essas lembranças, porque fiquei muito feliz, né, porque aquela Umbanda pé no chão de antigamente, de alguma forma serviu para estruturar uma consciência coletiva hoje, na atualidade,
mesmo que esse estudo seja um recorte de uma Umbanda regional, né, que a Umbanda ela é muito diversa no Rio de Janeiro. E sem dúvida, não porque eu tenha morado lá, mas eu acho que o Rio de Janeiro é o estado da federação que mais cultua uma Umbanda de Preto Velho. O pessoal gosta muito, assim como Ogum, como São Jorge, no Rio, né, padroeiro lá da cidade, também os Pretos Velhos. E fica aqui o nosso abraço fraternal para os cariocas, que nós temos muito amor, muito carinho por essa cidade e compartilhamos essas vivências com os amigos aí, internautas e que vêm no nosso grupo de Umbanda Eterna da Fraternidade, no sentido de dividir e demonstrar, né, uma parte da nossa vivência e quão é importante essa prática no terreiro. Você ter a oportunidade de cambonear, você ter a oportunidade de aprender, né, no seu processo de formação ou de iniciação espiritual dentro da religião, com as entidades manifestadas nos demais médios. Eu acho que a Umbanda tem muito isso, esse processo educativo, prático, que você vai aprendendo com o caboclo manifestado, você vai aprendendo com o Preto Velho, você vai aprendendo com o Exu, e que a gente não perca isso nessa Umbanda tão querida, tão amada de todos nós, que nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração e sempre dizemos, não nos pertencemos, pertencemos à religião. Que Oxalá nos proteja, nos guarde, nos ampare sempre. Muito axé de todos os orixás para todos nós. Muita paz, que assim seja.